Livro de Êxodo, capítulo 5, verso 1. Foi um texto até que nós levamos para a escola bíblica. Eu desejei muito falar hoje sobre 2 Coríntios 5. É uma mensagem que nós preparamos para esse momento da sequência da carta aos Coríntios, mas também lembrei ao longo da semana que nós estamos hoje celebrando a festa de Pentecostes. Os judeus estão celebrando no calendário judaico deles. Nós não somos judeus, é lógico, mas nós precisamos entender o que Deus quer dizer com essas festas. E essa festa tem muito a ver com esta mesa que está presente diante dos nossos olhos. Pentecostes é chamada pelos judeus de festa do casamento. Um casamento que houve traições, adultérios, infidelidade, mas que Deus não desistiu. Não desistiu de Israel e não desiste de nós. É uma história linda. É uma história de casamento. Infelizmente, as nações não entendem. E Paulo disse em Efésios, nós somos estranhos às alianças de Deus. Vamos abrir Êxodo 5:1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Que Deus abençoe a sua palavra. E que você, antes de se sentar, lembre-se que Deus é um Deus festivo. Não seja tão ritualístico, ortodoxo ao extremo. Lembre-se que Deus gosta de festa, de alegria e de comunhão. Pode sentar. Vamos usar esse texto. Há 2000 anos atrás, numa festa igual a essa, chamada Pentecostes, a igreja começava. Foi na festa de Pentecostes, em Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias após Páscoa. Quando nós chegamos à igreja evangélica, e eu falo por mim, eu não entendia essa linguagem. Eu não conhecia o Velho Testamento. Mal conhecia o Novo. Não conhecia quase nada do Velho Testamento. Já comentei que até tive dificuldades de entender que José do Egito, eu achava que era o mesmo José, esposo de Maria. Por ignorância das Escrituras. Mas quando nós olhamos para o Velho Testamento, todas as festas que os judeus celebram até hoje, elas são ordenanças fixas de Yahvé para Israel. Elas não são para nós, no sentido de celebrarmos pelo ritual que Deus estabeleceu. E é por isso que eu faço questão de enfatizar para que quem nos escute, ou agora ao vivo ou posteriormente, não nos julgue achando que estamos judaizando, de forma alguma. Nós não somos judeus, somos gentios, e agora não somos mais nem judeus nem gentios. Se estamos em Cristo, nos tornamos igreja. Somos igreja. Deus não tem dois povos. Deus só tem um povo, o povo de Deus, constituído de judeus conversos e gentios também conversos agora a Cristo. Mas a igreja, ela teve o seu nascedouro e a sua embriogênese no livro de Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Vários judeus estavam em Jerusalém naquela ocasião. Vários prosélitos, oriundos de várias nações, prosélitos eram gentios, convertidos à aliança de Israel e tinham aliança com Deus, que subiram a Jerusalém e subiam, até hoje sobem, para celebrar a festa de Pentecostes. Essas festas, da parte bíblica e do ponto de vista de Deus, são
fazem parte de um calendário. É muito interessante lembrar que a morte de Cristo, a nossa redenção e a nossa salvação, ela foi consumada na primeira festa, Páscoa. 50 dias após a festa de Páscoa, como hoje, os judeus do mundo inteiro celebram Pentecostes. Se você sair hoje de manhã deste lugar e perguntar a um judeu ortodoxo o que significa para eles a festa de Pentecostes, eles vão responder na ponta da língua. É a festa de casamento de Deus com Israel. Essa festa, ela foi consumada em Êxodo, capítulo 19 e no capítulo 20. Até ali, os descendentes de Abraão eram apenas descendentes, filhos legítimos da família de Abraão. Mas eles não eram nação. Eles não eram um povo. Eles não eram um sacerdócio real. Eles não eram a nação eleita e nem tampouco a esposa de Deus. A partir do Monte Sinai, mesmo com a recusa de Israel em não subir ao monte para adorar a Deus no Monte Sinai, quando Deus pediu a eles que eles subissem e Moisés mediasse, mesmo com a recusa deles, Deus vem a consumar, corrigindo, a aliança. No livro de Êxodo, capítulo 24. Uma aliança que daqui a pouco nós celebraremos, recordaremos, comendo e bebendo em nome dele. Abra sua Bíblia no mesmo livro de Êxodo, no capítulo de número 23. Deus vai estabelecer um calendário de festas interessante. As 3 festas, é lógico que existem mais festas, mas o capítulo 23, Deus vai estabelecer no verso 14, 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardareis a festa dos pães asmos, que está atrelada à Páscoa, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele, naquele dia, no mês de Abibe, no 14º dia, saíste do Egito, e ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Depois, no verso 16, ele diz, guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho. Ele está se referindo à festa de Pentecostes. Essa festa acontece, como o próprio nome diz, Penta 50. 50 dias, 49 dias após o dia da Páscoa. Os judeus sabem fazer esse cálculo perfeitamente. Por exemplo, se a Páscoa para eles foi na quinta-feira desse ano, daqui a 49 dias, ou seja, 7 vezes 7, 49, ou seja, daqui a 7 quintas-feiras deste ano, celebraremos Pentecostes. Essa festa era uma festa em que eles trariam para Deus a primeira colheita do ano. Eles agradeceriam a Deus. Os americanos têm um pouco disso. Eles levaram isso para a cultura. Veja, por exemplo, o Thanksgiving, que é o dia de ações de graças. Porque os antigos puritanos da Inglaterra, que chegaram à América do Norte, trouxeram na sua bagagem essa visão da semeadura, da colheita, e como eles eram protestantes, até hoje eles agradecem a Deus pela colheita e provisão numa nova terra, que eles chamaram de América do Norte, mas que seria para eles a terra de Canaã, a terra prometida, a terra do paraíso. No capítulo 23 ainda, no verso de número 16, ele vai falar da festa da colheita, e não confundir com a festa da cega, porque a cega, ou a cega, como alguns chamam, né? Mas não é cega, como o E e o E. Eu tive que aprender aqui no estado de São Paulo, porque lá no Nordeste a gente chama A, E, I, O, U, e aqui é A, E, I, O, U. Então aqui é E, não é E. E aí você tem a cega ou a cega, mas eu prefiro chamar a cega, a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho. Mas e a festa da colheita? Que festa é essa? Dá uma olhada na sua Bíblia. A saída do ano. Ou seja, no final do ano, haverá uma grande colheita de frutos
E vou parafrasear aqui o que Deus quer dizer: e de almas, antes da vinda dele. Percebam que Jesus morreu na Páscoa. Percebam que a igreja começou em Pentecostes. E tudo leva-nos a crer que a igreja vai terminar com Cristo em tabernáculos. Apocalipse 22 diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E a única festa que não se cumpriu de forma incisiva no ministério e na pessoa de Cristo é tabernáculos. Nós estamos aguardando. Agora, viaje comigo para o capítulo 23 de Levítico. Levítico 23, é o próximo livro da Bíblia, Levítico 23. Esse mesmo livro vai nos mostrar das festas. Ele começa falando do sábado, mas no versículo 1 diz: fala aos filhos de Israel as festas fixas do Senhor que proclamareis, serão santas convocações e são estas as minhas festas. Verso 4, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Então, os judeus celebram até hoje. Se você entrar no Google agora e colocar Shavuot, Pentecostes em inglês, Pentecostes 2022, ele vai dar as datas. Se você colocar Sukkot, tabernáculos em português, em 2022, ele vai te dar as datas. Se você colocar Pessa, Páscoa, 2022, você vai ter as datas. Então, é tudo muito bem organizado. As pessoas já sabem, né? Inclusive mesmo os ateus aqui no Brasil já estão esperando o Corpus Christi, que é o feriado de Corpus Christi, né? O feriado do nosso calendário. Até os pagãos e ateus celebram uma festa de um feriado religioso que nem pertence a eles, mas eles celebram, fazem parte do calendário. É como nós temos as nossas datas festivas. Os judeus também têm. Só que você precisa abrir os seus olhos, e eu também, para entendermos que essas festas, do ponto de vista bíblico e divino, é um cronograma da história da humanidade que Deus usou de forma fixa para trazer paralelos espirituais. Por que razão o Espírito Santo foi derramado na festa de Pentecostes, dando o starting e o início da igreja? Porque lá no Velho Testamento, 50 dias após a Páscoa, Deus estabeleceu a festa de Pentecostes e naquele dia a palavra escrita pelo dedo de Deus foi escrita em tábuas de pedra, entregue a eles. O monte pegou fogo, mas não consumiu nada. Foi apenas uma visão. O lugar tremeu. Trombetas foram ouvidas, a voz de Deus se fez soar e Deus ratifica ali, diante do altar daquele monte, a aliança de casamento com Israel. Deus chama Israel naquele dia de minha esposa. Há um juramento, há um pacto, há um ritual, há comida e bebida no final da cerimônia, festa. Há uma visão antropomórfica. Deus é visto, os pés de Deus andando em meio a pedras de safira. Imagine a cena que Hollywood não consegue produzir. E a Bíblia diz que os anciãos estavam com ele, com Moisés, com Arão, Nadab, Abiú. Eles viram a Deus, não o rosto, mas a presença de Deus andando por aquele lugar, e diz a Bíblia que eles não tiveram medo, comeram e beberam. Era a festa no The Royal Palm Plaza, de casamento. A cerimônia, a festa, a celebração. E é nessa festa, no capítulo agora de Levítico 23, que ele diz no versículo 5, no mês primeiro, aos 14 do mês, falando da Páscoa, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa. Agora vão comigo para o versículo 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra em que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote.
este moverá o molho perante o Senhor. Isso aqui vai ser celebrado no primeiro dia após a Páscoa. E agora no verso 15, a festa de Pentecostes. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, e aí você pode marcar a palavra sábado, e não precisa se preocupar se esse sábado é o 7º dia da semana, porque ele quer dizer que é o sábado de festa. Ao primeiro dia do sábado, ele quer dizer ao sábado da Páscoa. Ele está se referindo lá ao verso de número 5. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde. Então ele diz, o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, que foi a oferta do verso 10. Aí vocês me ajudem agora a contar. 7, semanas inteiras serão. Então, 7 vezes 7? 49. 49 dias após o quê? O primeiro dia da festa da Páscoa. 50 dias certinho. Eles vão celebrar Pentecostes. Veja que agora eles estão celebrando essa semana Pentecostes, hoje e amanhã. Por quê? Porque vai fazer 50 dias que eles celebraram Páscoa, semelhantemente a nós, que há 50 dias atrás celebramos Páscoa aqui. Às vezes coincide o calendário gregoriano nosso, ocidental, com o calendário judaico. Lembrando que para nós a Páscoa, ocidentalmente, é sempre o domingo da ressurreição. Por causa do bendito lá coelho, que não tem nada a ver com coelho. Coelho foi criação de Deus, é bendito, mas não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo. Mas nós celebramos no domingo, por causa do domingo da ressurreição, ele ressuscitou. Glória a Deus. Mas, naquela mesma semana, os judeus, em algum dia ali, celebrou a Páscoa no calendário. Conta 49 dias, 50 Pentecostes. Agora, estou explicando isso, alguns já sabem, deve estar dizendo assim, eu já sei, pastor. Ok, você já sabe. Mas eu falei para o irmão Josué, na escola bíblica, hoje de manhã. O que mais me chama a atenção é que essa festa é tão importante para Deus, que quando a sua noiva, ainda não era noiva, estava no Egito, ele mandou dizer a Faraó, libere o meu povo, que eu quero celebrar a festa de casamento. Deus falou para um pagão. Deus falou para um idólatra. Deus falou para um cético que ele quer se casar com uma mulher. Ele quer um povo de aliança. E esta aliança vai ser de fato consumada lá no livro de Êxodo, capítulo 19. Abra sua Bíblia agora em Êxodo 19. No capítulo 19, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. No versículo 5 ele diz, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e aguardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio, pois, Moisés, chamou os anciãos do povo, expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado, e o povo respondeu a uma, tudo que o Senhor falou, faremos. Alguém já foi para um casamento e o sacerdote ou o juiz perguntaram, você promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, cuidar dele? Alguns até dizem na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na prosperidade, na adversidade. Sim. Sim. Nós falamos isso. Isso são os termos da aliança. Eu quero lembrar que nesse dia do casamento, aqui é o termo da aliança. Só que a aliança foi quebrada na primeira noite de lua de mel. O povo se recusa a subir. O povo terceiriza para Moisés e diz, Moisés, sobe tu, ouve da parte de Deus, depois transmite-nos os ensinamentos. E enquanto Moisés está no monte recebendo as tábuas da aliança,
o primeiro carnaval do carro alegórico e bezerro de ouro na Marquês de Sapucaí está acontecendo. O próprio irmão de Moisés, Arão, foi o mentor do plano de tomar o ouro das orelhas das mulheres, dos brincos, dos adornos, transformar ali em líquido e fazer um bezerro de ouro. E o próprio Israel vai ouvir de Arão que vai dizer: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Enquanto Moisés está celebrando a festa de casamento lá, terceirizada por eles. Imaginemos agora a cena e vamos ver o que aconteceu no mesmo livro de Êxodo, capítulo 32. É o bezerro de ouro. No verso de número 1, e vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Eu acho interessante que para as coisas do mundo não há dificuldade, tudo é muito prático. Eles pegam o ouro, não querem nem saber a cotação do ouro, não querem nem saber se vai vender, se vai dar melhor do que o dólar. Eles colocam o ouro para se tornar líquido e fazer o bezerro. Eles não estão nem preocupados com o dinheiro, nem preocupados com o tempo, porque a Bíblia diz que eles acordaram de madrugada para celebrar esse carnaval. Verso 4 diz que eles, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã, que horror, será festa ao Senhor. Essa é uma festa paralela. Essa não é a festa de Pentecostes. Essa não é a festa de casamento. Eu já ouvi histórias de um casamento que o marido traiu a sua própria esposa na primeira noite da lua de mel. Que tristeza. E enquanto eu ouvi essa história que chegou aos meus ouvidos, eu lembrei, Deus enfrentou a mesma situação. É muito importante lembrar que essa história se repete por todo o Velho Testamento. Quando você lê Esdras, Neemias, e quando você lê a história dos reis que tentaram restaurar a nação de Israel da idolatria e do pecado, eles fazem questão de pontuar que todo o início da relação de Israel com Deus começou em Páscoa e Pentecostes. Quando eles vão confessar os seus pecados, eles fazem questão de dizer: nós pecamos assim como os nossos pais pecaram naquela aliança que o Senhor fez conosco. E nesse capítulo 32, a história é muito desagradável, porque eles vão celebrar esta festa, vão madrugar, versículo de número 6, e no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. O marido ficou tão irado que disse: vou procurar o juiz para cancelar o casamento. Eu não sei a reação de uma mulher, de um marido sendo traída, na primeira noite da lua de mel. Mas Deus sabe o que é adultério. Deus sabe o que é uma dor da traição. É nesse capítulo que Deus teve a capacidade e a iniciativa de dizer para Moisés: Moisés, deixa esse teu povo e vem para cá que eu vou fazer de ti um povo, um outro povo. E Moisés vai mediar, o versículo 7 diz: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado e fez para si um bezerro fundido. Versículo 10 diz: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma,
o marido está irado e chateado com a esposa que o traiu. O silêncio que eu faço aqui agora, no interlúdio da minha próxima fala, é para levá-los ao livro de Oséias. Oséias é um dos profetas que mais me encantam no Velho Testamento. A mensagem de Oséias não era tanto o oráculo. A mensagem de Oséias não era tanto o verbo, o logos, o discurso. A mensagem de Oséias seria a sua própria vida, de uma esposa que o trairia, de 3 filhos que trariam sobre si os nomes de sentenças de Deus. Mas o mais lindo de Oséias é que ele, traído pela sua esposa, Deus vai dizer para ele: eu te entendo, eu passei por isso. Mas ele traz uma palavra profética para os nossos últimos dias. Eu desposar-te-ei Israel novamente. Eu tomarei Israel para mim como minha esposa. E na leitura de Oséias, Deus não apenas receberia Israel agora como esposa, mas ele aglutinaria a Israel, as nações da terra, e Oséias nem sabia que Deus levantaria um povo chamado igreja, que traria judeus e gentios em um só rebanho, e é esse rebanho que Deus vai dizer: eu vou te desposar, Israel e nações da terra. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo de número 2. É um livro que precisamos voltar aos nossos olhos, relê-lo com alegria, mesmo a despeito das nossas quebras de aliança, das nossas traições, dos nossos adultérios espirituais e da nossa infidelidade, da nossa dureza de coração. Precisamos estar atentos a algo que o próprio Tiago diz, que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Que Deus é, como se diz em hebraico, ele é hesed, ele tem compaixão e misericórdia. O capítulo 2 de Oséias traz um título de A Infidelidade do Povo e a Fidelidade de Deus. E quando Oséias vive uma vida em cujo casamento é o próprio retrato da traição de Israel para com Deus, agora nesse livro, no capítulo 2, verso de número 19. Eu vou ler um pouco antes o 18. Ele usa várias vezes a expressão naquele dia, apontando para o futuro. Verso 18, 2:18. Naquele dia farei a favor dela aliança. Verso 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Aleluia. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Desposar-te-ei, verso 20, comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Esse verbo conhecer não é apenas o verbo to meet, se encontrar em inglês, de encontro. É um verbo que quer dizer ter intimidade. Toda vez que, em algumas passagens, essa expressão conhecer é igual a Maria e José, Maria não conheceu José, nem José conheceu a Maria na intimidade, até que Maria tivesse dado à luz a Jesus. Ou seja, não tiveram intimidade. Então, conhecer aqui é ter intimidade com Deus. Então, o verso 21, ele responde: naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor. Eu lembro de algumas palavras já no Nordeste, a gente falava antigamente por obséquio. Eu responderei a ela em favor. Obsequioso quer dizer, eu responderei em graça, em favor, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, e a terra será obsequiosa ao trigo, e ao vinho será favorável, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra,
Compadecer-me-ei da desfavorecida. Ele está usando provocativamente os nomes dos filhos de Oséias. Você já pensou colocar o nome da sua filha, ao seu nome filha, desfavorecida? Você já pensou colocar o nome do seu filho, qual o seu nome? Deus semeia ira e justiça. Você já pensou em colocar no nome do seu filho, qual é o nome do seu filho? Não meu povo. Os 3 filhos de Oséias, por onde eles passavam, e o casamento de Oséias eram metáforas vivas e claras de uma nação infiel, rebelde, adúltera e que traiu a aliança com Deus. E agora o profeta Oséias está nos dizendo: eu vou te desposar nos últimos dias. Aliás, quarta-feira aqui na oração, nós temos estudado alguns desses textos e ele traz aqui uma lição muito interessante. Por exemplo, hoje você olha para Israel, você viaja ao estado de Israel, você tem primeiro-ministro. Mas cadê o rei? Se você for à Inglaterra, se você for à Espanha, lá tem rainha, tem rei, tem primeiro-ministro. Mas Israel não tem rei. Tem primeiro-ministro. E eles nem sabem que Oséias profetizou que durante um bom período de tempo eles ficariam no hiato, sem rei, sem descendência, sem templo. Uma das coisas mais tristes de ir a Israel, é a única coisa talvez triste, é você chegar lá na planície do templo, onde está a mesquita de Omar, e os muçulmanos tomando conta daquele lugar outrora sagrado. Ai de você de colocar o pezinho, se for um judeu, eu quase fui preso, eu não tenho nenhum traço de judeu, mas eles colocaram na minha cabeça na cabeça deles que eu era um árabe. E que estava entrando no território lá dos judeus. E o contrário também é verdadeiro. Então eu não podia entrar no Muro das Lamentações, porque achavam que eu era árabe. Quando eu cheguei lá na mesquita de Omar, na primeira vez que eu viajei, eles queriam me prender, porque eles achavam que eu era judeu. Eu digo, cada um pensa uma coisa de si. Mas eles não podem entrar. Eles têm todos os móveis preparados, logo próximo ali, à mesquita de Omar. Você vai tirar foto do candelabro de ouro puro que os judeus fizeram, já aguardando o templo. Mas Oséias disse que eles ficariam sem templo, que eles ficariam sem sacerdote, que eles ficariam sem rei. E tem uma profecia linda aqui: até que venha Davi e reine eternamente. Mas Davi já tinha morrido. Davi não vai ressuscitar no sentido de receber a coroa para ser rei mais uma vez. Mas ele está falando: eu jurei a Davi que o descendente dele virá e reinará eternamente. E veja o que diz no capítulo 3, de versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, ou seja, sem dinastia, sem sacrifício. Judeus não podem fazer sacrifícios de animais nas sinagogas. Eles só fazem no templo. Sabe por que eles estão de preto? Porque eles estão de luto. Sabe por que eles estão de luto? Porque eles não podem fazer sacrifícios. E não sabem eles que tudo é culpa de Deus. Porque Jesus disse em João 2, derrubarei esse templo e o levantarei em 3 dias. E eles disseram, Herodes levou 46 anos para fazer a reforma, cobrindo de ouro esse templo. E tu estás nos dizendo que vai levantar esse templo em 3 dias. E João escreveu, mas ele estava se referindo, escute, você tem que dizer um amém, ao santuário do seu corpo. Ele estava se referindo ao santuário do seu corpo. Eu quero lembrar a igreja que o santuário do seu corpo é a igreja de Cristo na terra, formada de pedras vivas de todas as nações da terra. E esse santuário do seu corpo, que é a igreja, está adorando a Deus, trazendo sacrifícios de louvor, de adoração e celebrando o último, único, perfeito e completo sacrifício.
Não tem mais sacrifício. Ele é o último e perfeito sacrifício. E por incrível que pareça, do ano 70 depois de Cristo, que Jerusalém foi destruída e o templo destruído pelos romanos, até 1948, os judeus ficaram fora da terra. Quase 2000 anos, 70 a 1948. E de 48 até hoje, 2000 anos. Faça as contas, eles estão na terra, eles voltaram para a terra, os judeus moram em Jerusalém, mas eu quero perguntar uma coisa. Cadê o templo que eles tanto querem? Sacrifícios. Olha como Deus é soberano. Usou o Império Turco-Otomano, os mouros, para se colocarem ali e construírem uma mesquita. E enquanto aquela mesquita estiver, a igreja continua pregando e dizendo: o véu já foi rasgado. Não tem mais sacrifício. Isso se chama Deus soberano nos céus e na terra. Mas ele não esqueceu do casamento. Porque no mesmo capítulo 3, versículo 4, diz: os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna no templo, sem estola sacerdotal, éfode ou objetos sagrados do lar, que algumas versões dizem ídolos. São os objetos do culto, os objetos sagrados da casa de Deus. Agora, sabe aquela mulher, aquele marido machucado, ferido, traído, que está esperando a esposa? Deus está esperando Israel. Só que não virá apenas Israel. Virão as nações da terra por onde Israel se espalhou. Eu gosto de Oséias, é que não dá para falar tudo, irmãos, num culto de domingo de manhã, não dá para falar tudo. A gente poderia falar aqui, ficar até 5 horas da tarde falando, mas tem uma profecia de Oséias, que Oséias falou: Israel, eu vou te misturar entre as nações. Eu vou te espalhar entre as nações. Vocês vão se espalhar, Israel. Israel se separou, se misturou com as nações, e das nações da terra, Deus está tirando a igreja. Você faz parte da esposa do Cordeiro. As últimas palavras do Apocalipse dizem: o Espírito e a noiva dizem para o noivo: ora vem, Senhor Jesus. E Oséias está dizendo que Deus, com dor de cotovelo, falou: eu vou te desposar mais uma vez. E nessa festa de Pentecostes, nós recordamos a aliança e o casamento. Só para vocês lembrarem, o verso 5 diz: e depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus. E agora leiam a profecia. E quem? Mas Davi já era morto há muitos séculos. Quando Oséias profetizou isso, foi no século 7 a.C. No ano 700, e Davi já tinha morrido há 300 anos atrás. Como é que ele vai trazer Davi? Mas ele está falando de Jesus. E a Davi, seu rei. Leiam, nos últimos dias. Como é que eles virão nos últimos dias para Deus? Virão como? Alguém já leu na Bíblia um versículo? Não está na Bíblia esse versículo. Não vem pelo amor, vem pela dor. Não é? Não existe esse versículo. Mas está na Bíblia que não vem pelo amor, vem tremendo. E diz a Bíblia que eles virão, seu rei, e nos últimos dias, como é que eles virão? Vamos, tremendo, se aproximarão do Senhor. Então eles virão tremendo, os abalos que nós estudamos aqui. Israel vai se voltar para Deus, como muitos de nós só nos voltamos para Deus, tremendo. Agora vamos ver a queixa de Deus em Jeremias. Jeremias capítulo 2 é uma outra profecia interessante. Jeremias capítulo 2, onde Deus faz uma recordação, talvez olhando para a foto do casamento do Monte Sinai. Não tinha foto, mas eu estou conjecturando. E Deus está com saudade do casamento dele.
E ele diz no capítulo 2, verso 1. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando tu eras jovem, do teu amor quando tu eras noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Ah, Israel, tu eras consagrado ao Senhor, tu eras as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão, sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. O que Deus está dizendo aqui é a tristeza do seu coração por um casamento destruído por uma esposa adúltera e infiel. Mas Jeremias, no mesmo livro, vai trazer uma palavra de esperança para nós. E aqui nós nos incluímos como igreja. No capítulo 31, verso 31, ele diz, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Percebem que Deus afirma que ele tomou Israel como esposa? Mas qual é o paralelo que temos aqui entre este casamento no primeiro Pentecostes e o outro casamento no último Pentecostes de 2000 anos atrás? Há uma diferença clara. No verso 33 diz, eu firmarei uma aliança com a casa de Israel e naquele dia, na mente, leiam, lhes imprimirei as minhas leis. Só que na velha aliança, a lei estava impressa nas tábuas. Na velha. Na nova aliança, ele vai colocar a lei na mente, mas ele vai colocar no coração. Porque no coração, se lá no Monte Sinai, na primeira festa de Pentecostes, a palavra de Deus escrita em tábuas de pedra foi entregue, a nova aliança, a palavra viva que é Cristo, será colocada no nosso coração pelo seu Espírito. Lá é a palavra escrita, aqui é a palavra viva. No verso número 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque lá só quem conheceu foi Moisés. O povo terceirizou para ele. Aqui, o véu foi rasgado. Todos podem entrar e todos conhecerão e o adorarão em espírito e em verdade. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E no versículo de número 33, a última frase, ele diz, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Seria o sacerdote ou o juiz dizendo, eu vos declaro hoje marido e mulher. Aqui está a nova aliança consumada. Um dia, Cristo se tornou da parte de Deus, o verbo vivo, manifesto em carne, ressuscitou e o Espírito dele hoje veio habitar em nós,
a palavra viva veio habitar em nosso coração, recriado e regenerado, e Deus nos tomou como seu povo, sua nação santa, povo eleito. E nesta manhã nós celebramos a Santa Ceia. E eu quero convidá-los a olhar agora para a primeira Santa Ceia, vamos assim dizer, do casamento de Deus com Israel. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 24. Uma das passagens mais lindas do Velho Testamento. E esse título na sua Bíblia não está no original, mas é proposital para o tradutor da Bíblia. A aliança de Deus com Israel. No versículo 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. É um memorial. Quantos de nós casados celebramos a cada ano o aniversário de casamento? Eu não sei como é o primeiro ano, tem algodão, tem tudo, até chegar diamante, ouro, prata. Alguém me fala aí, qual é o primeiro ano de casamento? É o quê? Papel? Papel, ok. E aí vai, papel e tudo celebrando até chegar diamante. Todos os anos de casados. Aqui tem um memorial. As 12 tribos são representadas nas 12 colunas. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos. E olha que interessante. Assim como no casamento, na união sexual de um homem com uma mulher, o ímen é rompido. E o ímen, quando é rompido, lá no livro de Deuteronômio, as mulheres tinham que guardar, não era o vestido de noiva, era o lençol da noite de núpcias. E veja que naquela época não existia teste de DNA. Elas guardavam os lençóis, porque se alguém, um homem, ousasse dizer, ela não era virgem, ela tinha que guardar o lençol para dizer, o sangue foi derramado. Quando você visita lá um museu no Rio de Janeiro, do Catete, você vai encontrar, não sei onde está, acho que é em Brasília agora, a roupa de Getúlio Vargas, quando ele se suicidou. Tem a mancha de sangue, até hoje. Está lá. Por quê? O sangue. Mancha. O sangue é colocado no lençol, e aqui nesse caso, o sangue é aspergido e me chama a atenção nas tábuas da aliança, porque Deus é espírito. Israel está sendo representado pelas 12 colunas, as 12 tribos. Deus está sendo representado nas 12 tábuas, e o sangue é aspergido. E no capítulo 24, verso 6, tomou bacia, colocou o sangue, a outra metade aspergiu sobre o altar, tomou o livro da aliança, leu ao povo e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aonde ele colocou o sangue? Vamos? Tenha vergonha de dizer não. Acho que alguns variam dizer eca, né? É sangue de animal. Mas o sangue foi aspergido sobre o povo para dizer, vocês são propriedades minhas e vocês constituem a minha esposa. Amém, queridos? Eu não faço mais isso. Só uma vez eu fiz num casamento dizendo que toda união sexual é casamento. Enquanto eu falei isso numa cerimônia, eu disse, mas nunca eu falo, eu vi pessoas contando assim. 1, 2, 3. Porque toda relação sexual na Bíblia é casamento. Aqui eu abriria um parênteses. Quantos jovens eu já acompanhei que vieram de uma vida profana, devassa, de promiscuidade, libertinagem, de ambos os sexos, e levaram para o casamento a experiência de terem relações com vários homens e várias mulheres. Quando chegaram no casamento, enfrentaram instabilidade emocional, dúvida, insegurança, e não queriam mais ter relações sexuais com o cônjuge.
Olha o que você carrega sobre si, na sua alma. Porque quando você tem uma aliança sexual com alguém, não é somente o sexo, a alma também é conduzida. Sentimentos, emoções, e você carrega. Olha o nível de complexidade, de comparações, de perturbações de sentimentos que você leva na sua bagagem emocional de tantas relações sexuais com homens e mulheres na sua vida. Fecha parênteses. O casamento é consumado, a aliança é estabelecida, o sangue é aspergido sobre o povo e Moisés diz no verso 8, todos, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Agora olha que coisa mais linda. E Moisés e Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel, viram Deus de Israel, sob cujos pés. É sempre uma comparação. Nós poderíamos dizer isso, uma visão antropomórfica, como uma pavimentação de pedra de safira. Foi tudo que Moisés conseguiu relacionar. Parece pedras de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Eles viram Deus de Israel sob cujos pés, andando em meio a pedras de safira. Hotel 7 estrelas já perdeu. Que piso maravilhoso, nem é mármore Carrara. São pedras de safira. E ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Agora leiam todos, que é o que nós vamos fazer agora. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Esta mesa que está preparada para você. Os gentios estão entrando na aliança. E nós estamos aguardando, antes da vinda dele, os filhos de Israel adentrarem e serem reenxertados na nova aliança. E um dia, judeus e gentios estarão presentes, visivelmente, na mesma aliança, no mesmo corpo. E agora Deus dirá, eu não apenas desposarei Israel, mas eu desposarei a minha igreja, as nações da terra, porque eu não tenho dois povos, eu só tenho um povo, judeus e gentios. Uma pena que a aliança foi quebrada. Mas não foram apenas eles que quebraram a aliança. Nós também quebramos. Nós erramos. E hoje de manhã, Deus com seu recede, sua compaixão, seu amor, continua dizendo, eu sou fiel. Ainda que vocês permaneçam infiéis, eu permaneço fiel. E a minha mesa está aberta, disponível para você participar desta aliança. Reconcilia-te, Israel. E é tão lindo ver Oséias e lembrar da música do diante do trono. Vinde e voltemos ao Senhor. Pois Ele nos despedaçou, fez a ferida e a ligará. E nos últimos dias, nós nos levantaremos e o veremos, como disse Oséias, e estaremos diante dele e viveremos diante dele. A palavra de Oséias continua incisiva. Eu desposar-te-ei contigo, Israel. Serei obsequioso. Derramarei o meu favor e a minha graça sobre ti. E agora, parafraseando, sobre todas as nações da terra. Eu traria o último versículo para nós ficarmos já de pé e lermos. Daqui a pouco eu vou convidar a diaconia para chegar até aqui, trazer os elementos, para buscar os elementos. E o pastor Felipe vai chegar aqui. Vou pedir primeiramente ele chegue aqui. Os diáconos estejam se preparando. Eu gostaria que você lesse comigo a primeira carta, a carta de Tiago,
Tiago. Como nós falamos das festas, Deus também está preocupado com as festas, mas Ele não está interessado no fruto da uva, da azeitona e do trigo. No capítulo 5 de Tiago, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, aguarda com paciência, precioso fruto da terra, até receber. Então, marque aí na sua Bíblia, as primeiras chuvas são as chuvas que antecedem Pentecostes. E Tiago viveu nessa época. Ele estava em Pentecostes. Ele viu a colheita de almas em Pentecostes. Mas Tiago está dizendo, haverá também as últimas chuvas para a festa de tabernáculos. E se em Pentecostes houve o início da igreja, não tenho dúvida que a igreja terminará alegoricamente em tabernáculos. E se no começo do ano, no mês de maio, vêm as primeiras chuvas para Pentecostes, em setembro e outubro vem Sucote, as últimas chuvas para uma grande fartura de colheita e de almas que Deus vai ganhar. Ninguém aqui veio para um velório. Você deve se alegrar e lembrar que seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, uma multidão que o IBGE do céu não conseguiu contar, é incontável. A grande multidão que nos últimos dias responderá à graça obsequiosa, à aliança de Deus, tomando Israel e as nações como sua esposa. Deus nos abençoe. Olhe para as festas, lembre-se do calendário. Ele morreu em Páscoa. Ele começou a igreja em Pentecostes. E nós estamos caminhando em breve para tabernáculos, a última colheita de Deus na terra. Vamos celebrar a mesa.